Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Madhmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti 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 Om Namastê. Então, nós vamos dar uma passada na introdução do capítulo 6, né? O Swami elabora um pouco, né, o que virá pela frente a respeito de dhyana, ou meditação, né? O que significa meditação, o que nós podemos obter com a meditação, o que não podemos obter com a meditação. Tudo isso será visto nos versos, né, do texto, né? Ele aproveitou para dizer que todos esses ensinamentos que são apresentados no Bhagavad Gita, né, são extraídos dos Upanishads. Ele não é um ensinamento independente, são todos eles extraídos dos Upanishads. E isso é muito importante, né, porque a gente vai poder compreender, né, com toda a confiança, né, porque isso não é a ideia de uma pessoa ou outra, a gente vai, com toda a confiança, compreender o papel da meditação no nosso processo espiritual. Mas antes de sabermos qual é o propósito, o objetivo, né, o ganho, né, da meditação, nós devemos saber claramente, né, o que a meditação não produz, né? A meditação não se destina a determinadas coisas. Existem muitas ideias e conceitos equivocados sobre o papel da meditação. Primeiro, nós temos que compreender o que, o que a meditação não produz, né? Não serve. Primeira coisa, o Swami coloca, né, nessa lista, ele coloca que a meditação não é um meio de libertação. Então, a meditação proposta, né, em seu estágio de preparação. Dhyana é meditação, e a meditação preparatória de preparar a mente, né, de purificar a mente através de um determinado exercício, né? Então, esta meditação preparatória, ela, como diz, né, a expressão, ela prepara, mas ela não produz autoconhecimento e libertação. Portanto, o Vedanta não prescreve a meditação para moksha. Porque, de acordo com os ensinamentos dos Upanishads, e o Gita são ensinamentos extraídos dos Upanishads, a libertação é impossível de ser obtida, alcançada. Então, não importa o tipo de meditação, é um exercício mental, né? Generalmente falando, é uma sadhana mental. Moksha, ou autoconhecimento, ele não pode ser obtido, não pode ser alcançado através de qualquer ação. Por quê? Porque eu sou moksha, eu sou sempre livre, porque eu sou a consciência, moksha é a minha própria natureza, né? Brahman é a minha própria. Como é que você vai fazer, Marcelo, para você obter Brahman, obter a consciência? Não, não. É a obtenção daquilo que sempre foi obtido. Portanto, né, a meditação não irá produzir o autoconhecimento ou moksha, né? Nenhuma ação irá produzir o autoconhecimento e a libertação, porque a libertação é a nossa própria natureza intrínseca, né? Jamais o nosso objetivo, jamais um objeto de ganho, jamais um objeto de alcance é a nossa natureza intrínseca, né? Moksha, a libertação, Satchitananda. Portanto, eu não faço nada, o Felipe não faz nada, ninguém faz nada para obter Satchitananda, né? Porque nós compreendemos que nós somos Satchitananda, né? Então, o que está faltando, como o Felipe Família disse, o Felipe One disse antes, é reivindicar, né? É reconhecer e reivindicar. Não, eu sou, né? Realmente, a minha real natureza e identidade é Satchitananda. Então, não é uma questão de obter Satchitananda, Felipe One, é a questão de reconhecer, né? E reivindicar, eu sou Satchitananda, né? Eu sou a existência, a consciência, né, infinitamente não limitada, ou de natureza não limitada.
Então, é só uma questão de reconhecimento. Eu sempre gostei, nos meus velhos tempos, né, dessa expressão, no início dos meus satsangs não vedânticos, autorreconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é conhecer a si. Mas como o ser sempre esteve presente, então é mais como um relembrar, um reconhecer, porque eu estive intimamente relacionado com esse ser sempre, mas eu não estava familiarizado com ele, né? Vocês lembram dos ensinamentos? Que esse processo de reivindicação é um processo de familiarizar-se com o espaço que acomoda o seu corpo, né? Familiarizar-se com o espírito que vivifica o seu corpo, né? Então, é um reconhecimento, né? Portanto, os Upanishads dizem claramente que somente este conhecimento ou reconhecimento é um meio, né, eficaz para moksha, ou a libertação. Por quê? Porque você já é livre. Bem, você quer alcançar a libertação? Sim, eu quero alcançar a libertação. Como é que eu faço? Tem que fazer muitas coisas? Não, porque você já é livre, né? Então, a gente ouve isso por aí, as pessoas dizem, não, 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 pode ir para casa, não faz nada, vai vivendo a sua vida naturalmente, como um humano animal, porque o humano animal também é livre, né? Mas o humano animal jamais vai ter a capacidade, né, a finesse intelectual de realmente compreender eu sou livre e colher os frutos deste reconhecimento, né? Porque este reconhecimento ele requer esta assimilação e internalização que vai além de uma informação que nós recebemos aqui e ali, né, nesses círculos espirituais. Aí o Swami diz, na verdade, até mesmo o conhecimento não pode produzir a libertação. O conhecimento somente revela o fato de que você já é livre, que você já é a única realidade. E é por isso que em todos os Upanishads é dito claramente, quem o conhece torna-se imortal aqui e agora. Esse conhecimento liberta porque o indivíduo já era livre, mas pensava que fosse, né, escravo do corpo e da mente e dos seus desejos. A libertação é através do reconhecimento. Em nenhum lugar se diz que a libertação ocorre através de esforços meditativos, né? E nós vamos compreender essa passagem. A meditação é desdobrada no Vedanta em dois estágios. Um é o estágio de preparação da mente, que é o Vipassana, e o outro é a meditação para assimilação e internalização do autoconhecimento, que é denominada Nididhyasana, ok? São dois tipos de meditação. Uma prepara e a outra promove a assimilação e internalização do conhecimento. Eu sou a consciência sempre, sempre livre, né? Antes, durante e depois do nascimento deste corpo físico. Portanto, nos Upanishads, em nenhum local você vai encontrar uma declaração de que a meditação liberta. Portanto, o primeiro ponto é compreender que a meditação não é prescrita como um meio de libertação, de moksha. Então, o próximo esclarecimento é que a meditação também não é prescrita para o conhecimento, né? Então, não é prescrita para a libertação, né? De repente, eu medito, eu entro num vazio, eu tenho uma epifania, aí eu me encontro liberado, né? Livre, moksha, não, livre de todo sofrimento. Não. Você vai ter uma experiência que tem um início, meio e um fim, e depois você volta e você vai ficar com uma vassana porque você quer mais daquela mesma experiência, né? Então, o próximo passo é saber que não somente ela não liberta, como a meditação não produz o conhecimento. Aí as pessoas dizem, putz, todo o meu esforço de fazer meditação, ela não produz a libertação e ela nem produz um conhecimento. Não. Você vai meditar para acalmar a mente, vai meditar para experimentar silêncio, às vezes vai experimentar lágrimas no seu rosto de emoção devocional. Tudo isso pode ocorrer, você pode ter experiências místicas, né? Mas tudo isso são objetos de experiência que ocorrem dentro do âmbito de você,
a consciência do meditador, né? Então, você jamais vai obter o conhecimento, porque o conhecimento requer um pramana especial. O conhecimento não ocorre sem um meio de conhecimento. Como é que a gente consegue obter o conhecimento de química, a menos que a gente submeta o nosso intelecto, os nossos intelectos, a um corpo de conhecimento a respeito de química, tá? Precisa de um meio de conhecimento, um pramana, que nos permita obter aquele conhecimento. E a meditação não produz, a menos que seja a meditação vedântica, que é um pramana, mas aquela é a meditação nididhyasana, ok? Nós vamos ver isso muito claramente, esses dois estágios de dhyana, de meditação, a meditação preparatória e a meditação para a assimilação. E a gente vai compreender até que ponto eu ainda preciso da meditação preparatória, ou eu não preciso mais dela, e eu posso me focar puramente na meditação para assimilação. Você entende, Felipe? Meditação pode produzir uma epifania, né? Na epifania, o indivíduo pode ter alguns insights, mas aqueles insights jamais constituem um conhecimento profundo, firme e concreto. Eu sou a consciência livre e ilimitada. E quando realmente permite ao indivíduo compreender aquilo, ele se dissipa quase que invariavelmente, porque a pessoa linka, conecta o conhecimento com a experiência, e ele quer falar da experiência, voltar para a experiência, porque naquela experiência ele se sente livre. Ele não compreendeu que a sua natureza é a liberdade, mas ele começa a pensar que a liberdade depende daquela experiência mística que ele teve. Você está seguindo, Felipe? Está focado? Senão você vai ter que fazer uma meditação. A gente vai parar aqui e fazer 5 minutos de meditação preparatória para o satsang. Portanto, a meditação também não é prescrita para obter conhecimento. Na escritura, nós discutimos diferentes meios de conhecimento, né? Existem 6 meios de conhecimentos, conhecidos como Sati, Pramanani, né? E aqui o Marcelo fez um trabalho maravilhoso, ele foi na internet e pegou esses 6 meios de conhecimento e editou no nosso livro aqui. Foi você que colocou isso, né, Marcelo? Foi, eu peguei lá do Manduca, eu lembrei que tinha no Manduca. Porque eu ouço essas classes, entendeu? É a música, então eu fico ouvindo, às vezes, durante a semana, às vezes já ouvi 3 para frente, aí eu gosto de ouvir. E depois, quando chega na semana, assim, eu vou e leio, né? E eu me lembrava que nos áudios não tinham essa descrição desses 6 pramanas, né? Então, os 6 pramanas, quase que invariavelmente, a gente pode simplificar ele, né? Compactar ele, dizer que existe percepção direta e a outra é inferência, que é baseada nas percepções, e existe conhecimento através de testemunhas, né, oculares que vão me apresentar um conhecimento que foi parte de um processo de percepção direta daquele indivíduo. Então, eu obtenho conhecimento através da percepção dos meus canais, eu obtenho através das inferências que eu e outro grupo de pessoas faz a respeito da percepção direta, e eu obtenho também através de outros testemunhos que obtiveram a percepção direta e que depois nos passam. Então, nós não vamos entrar, o Marcelo apresenta essas 6 pramanas, né? E esses 6 pramanas aqui, eles são os pramanas, os meios de conhecimentos corriqueiros, né? Mas existe um pramana que são as escrituras do Vedanta. E nós vamos compreender, nós já sabemos disso, né? As escrituras védicas é o pramana dos pramanas, né? Porque não é percepção, não é inferência, não é um testemunho, né? Que é baseado nas percepções diretas do testemunho, mas é simplesmente um meio de conhecimento que nos foi revelado através de Ishvara e dos rishis, né?
Então, é um tipo de pramana, é um tipo de meio de conhecimento unido pela grande maioria que se diz espiritual. Portanto, a meditação não é um meio de conhecimento, as escrituras dos Upanishads, sim, é um meio de conhecimento, as escrituras védicas são meios de conhecimento, né? E isso é difícil para a maioria de nós compreender. Então, qual é o primeiro ponto? A meditação não é prescrita para a libertação. O segundo ponto, a meditação para o conhecimento. E o terceiro ponto que nós devemos observar é que a meditação não é prescrita para nenhuma experiência mística, nenhuma epifania, nenhuma experiência extraordinária, nenhuma experiência espiritual, ok? Então, pensa, não é desenhada para eu obter conhecimento, muito menos moksha, e não é desenhada para me ter epifanias, mas quase todo mundo começa a meditar para relaxar a mente, para experimentar um pouco de silêncio, né? Na esperança que a iluminação ocorra e que moksha possa seguir a iluminação dela, né? Mas jamais ocorre porque a meditação não é desenhada para isso, esta meditação preparatória. Ela é desenhada para quê? Para preparar. E as pessoas pensam, não, eu vou ficar nesse barato do silêncio, né, no êxtase, né, na satisfação, na bem-aventurança, e de repente eu vou ter uma experiência extraordinária, uma experiência mística, aí eu ilumino de vez. Esse conceito é tão profundamente arraigado na mente dos buscadores, né, é um grandíssimo obstáculo, né? As pessoas não sabem que elas ainda assim estão presas, amarradas, no samsara. O que é samsara? É ter expectativa de dependência em fatores externos, né? E uma epifania, uma experiência espiritual, mística, é um fator externo que eu quero me agarrar, me torno dependente, eu quero mais e mais e mais, quando eu vejo eu tenho uma vassana monstruosa por experiências extraordinárias e o meu ego vai inflando porque eu tenho experiências que não são disponíveis para grandes massas desses humanos ignorantes, né? Este é o ego do yogi, que é monstruoso. A meditação, do ponto de vista do Vedanta, não é desenvolver poderes sídicos, né? Ou poderes extraordinários da mente, né? A meditação é simplesmente para preparar a mente, né? Cultivar algumas qualificações, qualidades, tal qual foco e flexibilidade, expansão, confiança. Então, essa meditação tem um propósito, né? De quê? De somente isso. Todas as experiências são objetos finitos que têm um início, meio e fim. São presas, condicionadas pelo tempo. Não importa, eu posso ter uma infinidade de experiências, né? Especiais, extraordinárias, mas sempre finito. E a totalidade de todas as experiências jamais irá produzir a minha convicção de compreensão a respeito da minha natureza infinita. Tudo isso nada mais é do que objeto. Objeto, o que é objeto? Né? Objetos são físicos e objetos mentais, né? Os objetos mentais mais sutis e que se tornam extremamente atraentes neste processo de purificação da mente são as experiências espirituais, porque elas produzem uma bem-aventurança, uma satisfação tão grande que o indivíduo ele pensa que este é o fim da linha, né? Mas não, é mithya, é samsara, são objetos que aparecem e desaparecem, né? O indivíduo fica amarrado no samsara sem saber que ele é um samsari. As experiências místicas tratarão do universo místico, do universo sutil, das locas interdimensionais, e tudo isso é samsara, né? Tudo isso é samsara. Todas as experiências pertencem apenas ao mundo objetivo, o mundo físico e o mundo sutil. O sujeito, a natureza do experimentador de tudo isso, nunca pode encontrar a verdade nesses objetos. Os objetos de experiência ocorrem dentro da sua consciência
E ele é o único princípio real, ele é o único princípio livre de todas essas experiências. E colocar a consciência dependente de tudo aquilo que é temporal é realmente uma condição que produz, né, o sofrimento. As pessoas que vivem neste âmbito de meditação, elas pensam que elas são livres, né? Ah, não, eu sei como meditar, quando eu medito eu me sinto livre, tá? Sinto livre, mas é uma liberdade, né? Meia defeituosa, né? Meia limitada, meia temporal. Você tem que fazer esforço, esforço, esperar o momento que a mente, né, fica clara, pacificada. Aí ela vai, ela termina. Onde é que está essa liberdade? E onde é que está o conhecimento? Está nada. Você está amarrado numa experiência, num objeto de experiência, do mesmo modo que você estava amarrado em sexo, comida e todos os outros objetos que te davam prazer. Não é isso, Marcelo, que choca as pessoas? Então, o conceito de sujeito e objeto precisa ser muito claramente observado e lembrado, né? O sujeito é aquilo que é sempre presente e nunca se modifica, é a única realidade, é sempre purna, completo, né? É não dual, né? E os objetos, eles aparecem em constante fluxo de modificação de segundo a segundo, né? Não importa o objeto de experiência, seja mundano, corriqueiro, né? Ou seja, objetos sutis do mundo esotérico. É sempre samsara, tá? É sempre samsara. Não questionamos a possibilidade de que experiências místicas possam ocorrer. Existem pessoas que têm vasanas esotéricas, né, místicas, e começam a meditar e tudo isso começa a explodir. É um grande perigo. A pessoa vai pensar que isso é o fim por si, né? Este é o objetivo de tudo isso. O Swami aqui diz, não estamos dizendo que experiências extraordinárias não possam ocorrer, elas podem ocorrer, elas ocorrem, né, aqui e ali, né, mas não é o objetivo das meditações prescritas do Vedanta, que servem somente para qualificar a mente, purificar a mente, não para produzir experiências. Ah, mas eu quero experiências místicas, eu ouvi dizer que é mó barato. Tudo bem, né, mas você vai ficar amarrado no samsara etérico. Você vai ficar dependente de fatores externos. Mas que fator externo? É dentro da minha mente. É externo. A mente é um objeto que ocorre dentro do âmbito de você, consciência. Tudo isso é externo a você, né? E esses estados mentais são muito perigosos. Todas essas experiências místicas ocorrem no campo dos objetos. Elas não representam a natureza do sujeito. A natureza do sujeito é sati, aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. Eles tratam apenas de experiências no campo objetivo, elas são incapazes de conceder a libertação, muito menos o autoconhecimento, ou o autoconhecimento e muito menos a libertação. Um vedantino sério não corre atrás de experiências místicas através de suas meditações, isso é uma grande distração, grande perda de tempo, né? Porque se ele estiver correndo atrás de experiências, ele continuará nutrindo o samsara, preso no mundo dos objetos de experiência. Ele continuará se limitando no finito, que são o campo dos objetos, ele continuará dentro do anátema, ele continuará a ser um samsari, né? Então, aqueles de nós que temos amigos e amigas que se sentem o máximo porque são bons meditadores, né? Então, esse parágrafo poderia ser apresentado, estou brincando, né? Porque isso seria muito chocante para a maioria dos meditadores, né? O indivíduo está sempre preso, amarrado, escravizado dentro do samsara. Ele é um samsari porque ele depende do campo dos objetos sutis, ok? Experiências extraordinárias, experiências místicas. Portanto, o terceiro ponto a ser observado é que um buscador espiritual é que a meditação vedântica não é prescrita para isso, né? Mesmo que tais experiências extraordinárias ocorram, Gaudapada
Padacharya, né, disse no Mandukya, mesmo que tais experiências esotéricas ocorrem, você precisa rejeitá-las, dizendo, você também é um objeto de experiência, e você tem um início, meio e fim, e eu não vou me apegar a você, porque senão eu vou sofrer o apego e a dependência e a falta, porque você vem e vai exatamente, né, como no exemplo, que de repente nem cabe mais falar aquele exemplo, mas o que abriu? Então, eu simplesmente rejeito veementemente, não estou interessado, isso é o anátema, isso é um outro objeto, não tem relação alguma no ser, aparece dentro do ser, mas não é o ser, né? Ok. Rejeite esses objetos de experiências, não comece a se enganchar, embolar, se gabar que você teve esta experiência, né? Isso não tem nada a ver com consciência que ilumina e revela todos os objetos no campo denso e sutil. Não se apegue àquele estado mental temporário da meditação. Apegue-se ao conhecimento, à sabedoria que você pode obter através de uma mente temporariamente calma. A ação preparatória serve para cultivar e desenvolver Sattva-guna, e com uma mente mais calma, mais contemplativa, mais focada, a gente simplesmente faz, né, o nosso estudo, porque nós teremos mais condições de extrair a sabedoria espiritual como revelada pelo Vedanta, né? É bom lembrar que Gaudapadacharya, que é o avô guru, tá? Eu modifiquei isso aqui, em vez de grande guru, é o avô guru. O grandfather, grandfather é avô, grandfather é bisavô, tá? Então, gran lá não significa o grande, mas Gaudapada é o avô guru de Shankaracharya. Você sabe o que é um avô guru, né? É o guru do guru do seu guru, digamos assim. Você pode conseguir esse sugerimento. Faça a pergunta: qual é o objetivo? O que é o sujeito e o que é o objeto? E o próprio fato de a experiência ter chegado, de ter tido a experiência ter ido embora, indica que ela não pertence, que ela pertence aqui ao campo Miti, ao campo dos objetos que aparecem e desaparecem. Portanto, eu não me interesso por elas. Portanto, o eu não é um objeto de experiência mística. Ponto. O eu não é um objeto de experiência mística. O eu é a luz da consciência que ilumina e revela esses objetos de experiência no campo místico esotérico, né? Muito importante. O eu não é um objeto da experiência mística. O eu é o sujeito por trás de todas as experiências corriqueiras, comuns, místicas, esotéricas, todos os tipos de experiências. Portanto, um buscador sério deve estar interessado em quê? No conhecimento, eu sou o ser infinitamente não limitado, não nessas experiências que muito comumente ocorrem numa mente. A mente satívica, ela irá refletir algumas vasanas. Se um indivíduo tem vasanas esotéricas, místicas, essas experiências místicas, elas se refletem também. Mas o buscador de moksha deve simplesmente, desinteressadamente, né, deixá-las de lado. Então, essa é a base que nos permite entrar no capítulo 6. E uma vez nós saibamos para que não serve a meditação, nós temos que definir para que serve a meditação, né? Naturalmente, eu já antecipei um pouco. Qual é o papel da meditação? Existem dois tipos de meditações para dois tipos de propósito. O primeiro propósito é da preparação da mente e o segundo é para assimilação e internalização do conhecimento. O primeiro, da preparação, é uma forma de purificação, né, de refinamento da mente.
você pode chamar de integração da mente, tem diversas expressões, né? Organização da mente, né? Esta purificação, que é equivalente a desenvolvimento, né, de algumas qualificações, né, envolvem as disciplinas dos órgãos dos sentidos, dos órgãos das ações e dos pensamentos. Tal como antes de semear a semente, a terra tem que ser preparada. Essa é uma analogia linda, maravilhosa. É inútil colocar semente numa terra que não está preparada. Não somente a terra tem que estar preparada, mas outros fatores têm que estar muito bem alinhados. Aí você coloca esta semente, né? Do mesmo modo, a meditação, entre tantos outros fatores, precisam estar, né, devidamente alinhados, de tal modo que o autoconhecimento possa ocorrer. Ele ocorre através de um outro tipo de meditação, que é chamada Nididhyasana, ok? Portanto, essa é a meditação preparatória. E não dizemos que somente a meditação, aqui tem uma edição também, não é a meditação por si só, né? Prepara a mente, ou talvez por si só tudo bem, mas não dizemos que a meditação é o único meio de preparar e purificar a mente. Não dizemos que somente a meditação é um meio de preparação da mente. Existem vários outros meios que preparam e purificam a mente, né? E entre eles o Karma Yoga é o mais natural. Esta meditação, que é o Passana é dhyana, é meditação preparatória. O Passana é chamada em sânscrito de Upassana, a meditação preparatória, chamada Upassana dhyana. A palavra dhyana significa meditação em geral, e Upassana é preparação, meditação de preparação, tá? De purificação. E a meditação preparatória deve vir antes ou depois do autoconhecimento, né? Naturalmente deve vir antes, porque ela irá preparar a mente para o autoconhecimento. Mas se o indivíduo ele obtém num determinado momento, né, um autoconhecimento, e esse conhecimento não é retido, aí a meditação pode ser utilizada mais tarde para preparar melhor a mente, de modo que aquele vislumbre de autoconhecimento possa se tornar um conhecimento claro, firme e devidamente retido, né? Como diz a palavra preparatória, ela prepara para algo depois. A meditação preparatória, após ela, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar essa mente bem preparada e expô-la. Nós precisamos expô-la aos ensinamentos do Vedanta, Shravana, Manana e Nidhyasana, né? Mas ela tem que estar preparada, porque se ela não estiver preparada, os obstáculos estarão ali e a gente estará Shravana, Shravana, Manana, Manana, e a gente não progride. Por quê? Está faltando preparação, né? Então, a gente pode usar a mão de mais Karma Yoga e mais Upasana Yoga, né? A meditação que prepara a mente, né? Eu não quero que vocês pensem que tudo isso sirva para nos dizer que a gente tem, todos nós, começar a fazer meditação, mas muitos de nós poderíamos, né? E nós, como se diz, beneficiaríamos dessas meditações preparatórias, dessas upassanas preparatórias. Uma vez a mente esteja preparada, ela pode ser exposta aos ensinamentos do Vedanta, e aí, a espiritualidade começa realmente de verdade, que é a investigação a respeito da natureza da mente como o espírito. Aí, a espiritualidade e a investigação a respeito da natureza de tudo como o espírito, né? Devo meditar? Será que eu devo meditar, Felipe? A meditação não vai produzir o conhecimento, não vai produzir moksha, não vai produzir epifanias. Para que eu vou meditar? A pergunta, professor, para mim? Não, eu coloquei para vocês em geral. O que você acha? A importância da meditação é preparatória, né? Uma mente mais focada
você faz um nididhyasana melhor, né? Uma Absoluto, introspectação desses ensinamentos. exatamente. Eu fico muito feliz de ver o seu progresso, hein, Felipe? Obrigado, obrigado. Tem uma passagem mais bacana que a gente não vai entrar hoje, que fala sobre as dúvidas, né? Que eu me lembrei de você quando eu li isso hoje. Com o tempo a gente vai acalmando, né, a mente e vai É, introspectando mais. e vai desenvolvendo uma confiança no processo, e aí a Exatamente. gente vai desenvolvendo a confiança de que a maioria das dúvidas vão ser resolvidas por nós mesmos, na medida que a gente estuda e contempla os ensinamentos do Vedanta. Perfeito. Isso mesmo. Então, nós precisamos de um pramana, isso já foi bem estabelecido, um meio de conhecimento. A gente não consegue conhecer a astrologia sem estudar a astrologia, um corpo de conhecimento a respeito de astrologia. A gente não consegue fazer essa investigação a respeito da real natureza do eu sem um corpo de conhecimento que revela a real natureza do eu. Cada conhecimento requer um pramana, um meio de conhecimento, né? E quando eu quero ver os meus olhos, eu tenho um problema peculiar, né? O problema é que as pessoas vão dizer, você tem olhos muito bonitos, etc, etc. Mas eu digo, eu não consigo ver os meus olhos e eu nunca ouvi falar de que existe um espelho de qualidade, né? Eu consigo ver um pouco refletido na água, mas não consigo ver a beleza que todos dizem dos meus olhos azuis ou verdes ou castanhos, né? Então, nós temos um problema particular, mas como é possível? Os olhos conseguem ver tudo no universo e ainda assim eles são cegos a respeito de si mesmos, eles não conseguem se ver, né? Então, esses olhos, eles só conseguirão ver a si mesmos através de um pramana, um meio de visão, um meio de conhecimento. Ele precisa de um espelho, né? E como a maioria de vocês sabe, o Vedanta é um espelho que irá revelar para a mente, né? Para o intelecto, para o Jiva-Atma, a sua real natureza infinitamente não limitada na consciência como consciência e existência. Por isso, nós dizemos que a meditação, você pode, não, eu vou meditar, o meu caminho é a meditação, como o pessoal ali do Vivekananda, diz, não, se você tem uma mente meditativa, você vai iluminar com a meditação. Se você tem uma mente romântica, devocional, você vai ser um bhakta. Se você tem uma mente muito rajásica, você vai fazer trabalho de caridade, então você vai ser o karma yoga. Então, todo aquele conceito apresentado já mais de uns 130, 40, 50 anos, já o tempo passa, né? Antes a gente falava 130 anos, agora deve ser uns 150 que Vivekananda trouxe esses conceitos, né? Modificando o Vedanta, apresentando diversos caminhos que produzem a iluminação, a libertação, inclusive a meditação. Mas não, você pode ficar sentado meditando por 200 anos e você jamais vai obter esse conhecimento. Do mesmo modo que você vai ouvir as pessoas dizer para você o quanto lindos são os seus olhos e você vai ficar meditando naquelas descrições, tentando ter uma visão dos seus olhos. Você jamais vai conseguir ver os seus olhos. Você vai precisar de um espelho. O espelho é um meio, é um pramana, do mesmo modo Vedanta, é um espelho que irá revelar, iluminar, refletir e revelar a natureza é Satchitananda. E esse espelho precisa ser usado apropriadamente. Se ele não for usado apropriadamente, ele não produzirá este reflexo, né, devido, adequado, né? Então, se você tem um bom espelho, né, ainda assim você tem que saber, né, utilizá-lo, né? Então, o Vedanta precisa de ser apropriadamente utilizado como o espelho que revela para o indivíduo, né? E para isso nós dizemos que o Vedanta, as escrituras, elas vêm no pacote único com o professor também, de modo que esse espelho possa
claro. Naturalmente que o trabalho todo principal é feito pelo discípulo, pelo estudante. Mas sem um professor, um guru, né, competente, é muito difícil, quase impossível, menos que o indivíduo seja muitíssimo qualificado. No verso 34, capítulo 4, Krishna Guru nos disse que você obtém esse conhecimento pela prostração, serviço e pela investigação adequada, obtém esse conhecimento do seu guru, os sábios irão transmitir a você. Tá? Então, um pramana e um professor competente. Você tem que passar por essas sadhanas duplas, conhecidas como Shravana e Manana, ouvir, ouvir, ouvir a exposição dos ensinamentos e refletir e contemplar. Gradualmente você vai resolvendo as suas dúvidas e aquelas mais persistentes se apresentam para o seu guru. Não somente as dúvidas, mas como a Betânia fez e faz frequentemente, apresenta também os seus insights, as suas compreensões, né? os seus rahas, né? As suas sacações, né? Você quer verificar com o seu professor, né? E é bom para mostrar para o grupo também que todos nós estamos crescendo, né? Fundamentalmente, nós passamos por Shravana e Manana, tido como o Yana Yoga do Vedanta. Então, a definição de Shravana prático e consistente das escrituras dos Vedanta por um período de tempo sob orientação de um acharya competente. Estudo sistemático e consistente não significa fragmentos das escrituras aqui e ali quando eu tenho tempo livre. Não. É um estudo sério, consistente, persistente, sistemático, né? Em crescente construção que irá permitir que eu desenvolva a visão vedântica da não dualidade. Tudo é somente Brahman e, naturalmente, tudo é Brahman e eu sou Brahman. Esse conhecimento liberta, o único conhecimento que liberta. É um período de tempo sob a orientação do Guru, né? Isso é chamado Shravana. Se isso for feito apropriadamente, ele produzirá o autoconhecimento. O Vedanta irá produzir esse reflexo, ele servirá ao propósito de um espelho que irá revelar a sua real natureza. Suponha que você tenha muitas dúvidas. Mas como eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou usar esse espelho? É difícil, né? Eu tenho pouco tempo, a minha mente está muito agitada. Como é que eu vou conseguir ver a minha natureza nesses ensinamentos? Você precisa de persistir, né? E fazer esse trabalho, Shravana, 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 Manana, Manana, sob a guia, né? Orientação de um guru, e esta visão surgirá. O Shravana, inevitavelmente, produzirá esse autoconhecimento. E certamente, mesmo quando eu somente ouço as escrituras, os ensinamentos do professor, eu recebo esse conhecimento. Mas a questão é que quando eu recebo os conhecimentos, eu recebo um monte de dúvidas também. As dúvidas, elas são originadas na minha mente, e o Vedanta também nos ajuda apresentando as dúvidas para nós também, né? Então, ouvir esses ensinamentos, inevitavelmente, simultaneamente, paralelamente, produz também dúvidas, né? Questões. Será que é verdade? Esse ensino do Vedanta parece alguma coisa né, ilusória, mística, né? Parece alguma coisa, né, fantasiosa, né? Como isso pode libertar o indivíduo, né, dessa condição humana que é total dependência nos fatores externos, no mundo, né, na matéria? Como é que esse conhecimento pode fazer isso? Isso parece uma viagem, isso aí deve ser pura filosofia e é inacreditável. Eu não acredito que ninguém tenha sido realmente
beneficiado por isso, é somente pura filosofia, né? Então, essa é a dúvida mais extrema possível, que permanece residualmente na mente de quase todos. A falta de total confiança nessas escrituras, né? Ah, não vai rolar. Isso eu acho que é uma viagem. O professor Arlindo, ele deve ser um outro desses gurus, né, que ficam falando, mas a vida dele não deve ser uma vida de uma pessoa que realmente é livre da dependência do mundo, né? Porque não existe, é impossível, né? A dependência psicológica é inerente na experiência humana, né? E é inerente na experiência humana, mas ela pode ser cancelada através da redefinição do que eu, o que seja esse eu, e a minha reivindicação do meu eu superior, e aí o meu eu aparente, o corpo-mente, irá desfrutar, né, de uma segurança, de uma paz que passa qualquer compreensão humana, além da compreensão, porque ela é uma paz e uma segurança inerente à real natureza, que é a minha natureza absoluta, superior, que de qualquer modo beneficia a minha natureza inferior, né? Então, este é o benefício. O indivíduo precisa desenvolver gradualmente confiança no guru e nas escrituras, e gradualmente a falta de desconfiança a respeito das escrituras, né? A desconfiança é a dúvida mais básica, mais enrustida no subconsciente da mente humana, né? E gradualmente ela vai se dissipando na medida que o indivíduo faz esse trabalho e progride. Porque não basta o professor dizer de novo, é possível, é possível, é possível, né? Eu me beneficiei, você pode se beneficiar, Mariné. Não, o indivíduo tem que começar a desfrutar do benefício, né, crescente, né? Mais equanimidade, mais força emocional, né? Mais paz, mais clareza. Então, isso tudo vai crescendo, somente então o indivíduo ele vai desenvolvendo uma confiança sempre maior nas declarações dos Upanishads. Mas é inacreditável, porque eu quero paz, eu quero alegria, eu quero felicidade, e o Vedanta me diz, não, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Ah, não, mas se eu encontrar, né, o amor da minha vida, não, você não vai encontrar. Ah, não, se eu for uma pessoa extremamente rica, né, eu vou ter a segurança total. Não, você não vai encontrar. Então, o Vedanta diz que não é possível encontrar no mundo nada disso, por quê? Porque você é a fonte de felicidade, você é a única fonte, você, em sua real natureza, é a única fonte de segurança, você é a paz, você é tudo isso que você está buscando, Mariné. É muita viagem. É muita viagem para o meu intelecto. Dizer que eu sou tudo aquilo que eu estou buscando, né? Vocês conhecem essa expressão? Você é aquilo que você está buscando. Ela significa o que eu estou buscando é a felicidade, a paz, a segurança, a estabilidade. E eu sou tudo isso, mas eu estou buscando no local errado, porque eu estou buscando lá fora, no mundo objetivo, né? E quando o Vedanta tenta mudar essa perspectiva nossa, a gente diz, não, isso talvez seja uma viagem dos rishis, né? Muito provavelmente eles fumavam alguma erva, né? Alguma coisa especial milhares de anos atrás, aí eles começaram, né, a receber essas revelações estranhas, né? Eu sou a única verdade, eu sou Sat, eu sou a única felicidade, eu sou Ananda, eu sou a única luz da consciência, né? E o indivíduo que não está preparado, ele vê tudo isso como uma boa ideia, mas parece ser uma sugestão não fundada na realidade, né? De qualquer forma, não entraríamos nesse tópico neste momento, embora eu tenha entrado mais nisso do que o Swamiji fez. Surgem-se muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas questões, e a instrução, olha aqui o Felipe Fagundes, e a instrução dada pelo Vedanta, pelo guru, pelo professor competente, não é estimular as pessoas, façam perguntas, façam perguntas, façam. Não,
Não façam perguntas. Esta é a atitude, né, tradicional de um guru tradicional, né? Principalmente quando o indivíduo é novo, ele chega cheio de dúvidas e ele quer bombardear a classe com perguntas, como muitos de nós fizemos e como o Felipe Fagundes fazia no início, entre outras pessoas, né? Então, a sugestão vedântica é que mantenha suas perguntas, não coloque elas no campo imediatamente, ouça os ensinamentos de forma abrangente, receba todos os aspectos desse ensinamento, né? Eu gosto mais da palavra aspecto que características, recebam todos os ângulos desses ensinamentos, ensinamentos de ângulos, as faces, os aspectos desses ensinamentos, dê tempo ao tempo e saiba que na recepção desses ensinamentos, a maioria das dúvidas e questões mais primárias, mais elementares, serão resolvidas. Deixa as dúvidas de lado. Ah, não, mas eu tenho uma dúvida. Deixa ela aí que ela vai sumir. Você não resolve a dúvida. A dúvida desaparece quando a luz penetra. As dúvidas elas se dissolvem na medida que a gente expõe os nossos intelectos a essa sabedoria espiritual. Quando as dúvidas forem muito persistentes e repetidamente, né, persistentes, aí você pode sim consultar o seu professor. Anote e depois apresente ao seu professor pessoalmente ou durante as aulas. Como vocês sabem, eu não estimulo, mas eu aceito essa interação com vocês, porque essas interações me permitem compreender o nível, o estágio de desenvolvimento de vocês. Entendeu? Às vezes eu fico ali cutucando a mariné para compreender. Então, se tem um valor, é o valor de compreender, para o guru compreender o estágio de desenvolvimento de cada um de vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. E a próxima, meus queridos, Ishvara permitindo.